Olá! Da última vez que falei aqui, eu fiz uma pergunta e me referi a outra. Pergunta última que eu fiz, quem é você? E fiz referência a uma outra que já tinha feito, que é quem é você? Muito bem. Essas perguntas nós respondemos a primeira dizendo que você, o ser humano, é aquilo que ele pensa. Citamos Descartes, né? Aquela famosa frase latina dele, que em português é penso, logo existo. E na outra nós discutimos a constituição material do homem. Concluímos que o homem, do ponto de vista material, ele é os elementos próprios da Terra, ele é os elementos químicos, potássio, cálcio, ferro, os elementos químicos da Terra e elementos químicos como oxigênio, nitrogênio, hidrogênio da atmosfera. Muito bem. E trabalhamos com isso para nos situar bem na questão da reprodução e da embriologia. A reprodução é um ato fantástico, maravilhoso. Porém, há uma coisa mais grandiosa do que a reprodução, é a produção. Então, algo foi reproduzido e uma vez estando no estado de existência, ele passou a ser reproduzido. Cada célula reproduzida, e encarecemos bem a questão de que as células elas se especializam em células reprodutivas e a concepção e a embriogênese da pessoa humana. Agora, como foi que se deu a produção? Para que houvesse a produção, foi preciso que houvesse o primeiro homem. Este primeiro homem, para que ele viesse à existência e sobrevivesse, era preciso que ele tivesse uma infraestrutura traduzida por alimentação, por água. E tudo isto tem um outro princípio que é luz, calor, em uma palavra, energia. Estava pensando onde encontrar informações sobre esse assunto e num dado momento eu perguntei, onde vou encontrar? E já li muita coisa sobre isso, muita coisa. Mas ainda não encontrei um relato que se mostrasse verossímil pela interpretação, como o relato que tem no livro bíblico de Gênesis. Aliás, a palavra Gênesis é tradução da palavra hebraica Bereshit, que tem o sentido de origem. Gênesis, que é uma palavra latina, equivale a origem. Para que eu entendesse, para que eu entenda isso, eu preciso ir um pouco além na origem, além da origem do homem, a origem de onde o homem foi originado. É muito interessante, eu fico pensando agora, eu, como médico, vou me envolver em assuntos que interessam à teologia, estou falando, portanto, de Bíblia, mas essas reações percebidas pelas ciências físicas, a química, a biologia e a própria física, elas me fazem lembrar, me fazem me colocar numa situação semelhante ao famoso Isaac Newton, que sendo físico, matemático, escreveu mais sobre profecias de Daniel do que sobre física. Então, não é demais que eu, como médico, cirurgião geral, psiquiatra, ultrassonografista, fale também de coisas de Bíblia quando eu precisar delas para corroborar
o meu interesse, a minha pesquisa científica. E por falar em Newton e por falar em Bíblia, a Bíblia é um livro eminentemente, exclusivamente criacionista. Newton tinha um amigo que não cria no criacionismo, não cria em divindade. Muito bem. Um belo dia, esse amigo chegou ao local de trabalho do Newton e encontrou uma engenhoca, que na verdade era um grande globo com uma miniatura, uma maquete do sistema solar. Se você rodasse uma manivela, o grande globo rodava e os 8 planetas, naquele tempo eram 9, giravam nas suas próprias órbitas. Esse amigo chegou, olhou aquilo e ficou encantado. Entrou e perguntou: Isaac, quem fez essa coisa tão perfeita, tão bem feita? Oh, que coisa? Essa miniatura do sistema solar. Que miniatura? Isso que está lá. Aí Newton teria fingido que foi olhar com toda a estranheza e falou: ninguém fez isso não, isso apareceu de repente. Ô Isaac, você está querendo gozar da minha cara? Eu sou algum idiota para você me dizer que essa miniatura apareceu de repente? Não. Você é que me chama de idiota se essa miniatura, feita de elementos aí de cobre, de ferro, de estanho, se essa miniatura não pode aparecer por si mesmo, você quer pôr na minha cabeça que o homem e toda a complexidade do cosmos apareceu por si mesmo. É um ponto a refletir. Assim que eu gostaria de entrar no estudo dessas coisas e dizer que, na verdade, não há nenhum conflito entre ciência e Bíblia, ciências físicas e ciências teológicas. Quando alguém encontra algum conflito, não é entre a ciência, é entre suposições rotuladas de ciência. Quando alguém, defendendo a Bíblia, apresenta coisas que a ciência não pode aceitar, na verdade, isso não é Bíblia, isso não é teologia, é aquilo que os teólogos chamam de heresia. Nós não podemos, naturalmente, explicar algumas coisas. Uma proposta chamada de evolução das espécies, até hoje está engasgada com o tal de elo. O elo que unia as espécies inferiores ao Homo sapiens. A pseudo-encontro da Lucy não conseguiu explicar. Existem detalhes que você não consegue explicar. Me lembro agora de um. Imagina se o homem tivesse evoluído de espécies inferiores, dos primatas. Imagina como foi que o primeiro homem veio a falar. Porque a criança aprende a falar porque ouve os adultos falarem. É comum nas sociedades rurais, o primeiro nome que a criança aprende a falar é papai. Sabe por quê? Porque a mãe fala: papai vai chegar para o almoço, papai vai chegar do trabalho, da roça, sei lá. Papai é o nome mais frequente. Mas ele só aprende porque ele ouve. Comprovar? Sabia que não existe mudos? O que existem são surdos. Os mudos não falam, não porque tenha um problema no aparelho fonador. Não. Ele tem problema no aparelho auditivo. Como ele não ouve, ele não consegue reproduzir o som. Então, essas coisas que intrigam o homem comum, e eu, apesar de ter uma formação, uma graduação e pós-graduação, me considero um homem comum. Tenho o prazer de me achar, por exemplo, motorista de caminhão. Mas esse é outro assunto.
é outra paixão. Pois bem, a famosa evolução das espécies não tem como explicar isso. Eu me apego, portanto, a esse relato do Gênesis, porque, se bem entendido, ele é coerente, ele pode ser cientificamente entendido e explicado. Na verdade, essa é uma matéria que eu quero trabalhar no próximo áudio, na próxima fala minha. Outra coisa, nem tudo que acontece tem explicação na Bíblia, nem na ciência. Até hoje não. Outras coisas que a Bíblia falava, dizia, nós não sabíamos explicar. Por quê? Porque não tínhamos recursos para interpretar. Hoje temos. Nós vamos, por exemplo, falar sobre isso quando comentarmos a Semana da Criação, que eu pretendo iniciar na próxima postagem. Por hoje, nós ficamos com essa introdução para a gente saber o que é que vamos tratar e o que nos aguarda. Um abraço, falamos na próxima gravação.